Evangelho de Mateus, capítulo de número 27. Eu quero ler com você a partir do verso 32. Eu vou fazer uma leitura bastante extensa e eu quero que você tenha paciência de acompanhá-la. Diz assim a palavra de Deus. Mateus 27, Evangelho de Mateus, capítulo 27, a partir do verso 32. Quando saíam, encontraram um homem sirineu chamado Simão, a quem forçaram a levar a cruz de Jesus. E chegando ao lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho misturado com fel, mas ele, provando-o, não o quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas roupas, lançando sorte para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta: repartem entre si as minhas roupas, e sobre a minha túnica deitam sortes. Assentados ali o guardavam. Por cima da sua cabeça colocaram por escrito a sua acusação: este é Jesus, o rei dos judeus. Essa era a sua acusação. E foram crucificados com ele 2 ladrões, um à direita, o outro à esquerda. Os que passavam blasfemavam dele, balançando a cabeça e dizendo: tu que destróis o templo e em 3 dias o constróis, salva-te a ti mesmo. Se és o filho de Deus, desce da cruz. Da mesma maneira também os principais sacerdotes com os mestres da lei, líderes religiosos e fariseus, zombando diziam: salvou a outros, e a si mesmo não pode salvar-se? É rei de Israel? Desça agora da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, livre-o agora, se de fato o ama, pois disse: sou filho de Deus. E o mesmo fazia os ladrões que com ele haviam sido crucificados. Desde o meio-dia até as 3 horas da tarde, houve trevas sobre toda a terra. Por volta das 3 horas da tarde, exclamou Jesus em alta voz: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos que estavam ali, ouvindo isso, diziam: ele chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja, encharcou-a em vinagre, pondo-a na ponta de uma vara, dava-lhe de beber. E outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez com alta voz, entregou o Espírito. Neste instante, o véu do templo se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, partiram-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos dos santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com eles guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam acontecido, ficaram atemorizados e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Amém? Que Deus abençoe a porção da sua palavra. Você pode se assentar. Como bem foi ensinado aqui pelo Ministério de Danças e Coreografia, Jesus foi entregue, foi morto e, como você sabe, ele ressuscitou. Quando nós lemos esse texto, eu não sei quanto a você, mas dentro de mim alguma coisa acontece todas as vezes que eu leio esse texto. E não apenas por ocasião da Páscoa, mas todas as vezes que eu leio esse texto, algo move dentro de mim. Porque eu sei que foi exatamente nesse instante que o meu destino estava sendo selado. O meu destino e o teu destino estava sendo decidido exatamente aqui. Quando Deus criou o homem, Deus não o criou para morrer. Deus criou o homem para ser eterno. E por causa do pecado, então Deus colocou um limite na vida do homem. E glória a Deus, porque Deus colocou um limite na vida do homem. Porque havendo
um limite na vida terrena do homem, a possibilidade de uma continuidade, de uma continuação, num plano diferente, num plano não no natural, mas num plano espiritual. Como o texto que a minha esposa leu no início do culto, que a natureza, toda a natureza espera com expectativa a manifestação da glória de Deus. Quando nós seremos transformados, quando o plano de Deus for retomado na sua vida e na minha vida, através da ressurreição. Quando Jesus estava prestes a morrer, e eu quero chamar você a retroceder um pouco no tempo. Quinta-feira, era uma quinta-feira, Jesus estava com os seus discípulos à tarde reunido, e de repente o Pai, o Deus Pai, fala para Jesus, o Deus Filho: está chegando a hora. Eu creio que Jesus estremeceu, e ele vira para os seus discípulos, e ele diz assim: olha, vai em uma cidade, você vai encontrar um homem, no primeiro dia da festa, vai até essa cidade, você vai encontrar um homem, e o primeiro homem que você encontrar, algo já está traçado no mundo espiritual. Diz assim para ele: o mestre diz, o meu tempo está próximo, e em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Quando o pai disse para o filho: está chegando a hora, Jesus se concentrou na quinta-feira em realizar a Santa Ceia, em deixar um legado para a igreja. Então, e é por isso que nós celebramos a Santa Ceia do Senhor em todos os primeiros domingos do mês, celebrando a sua ressurreição, a sua morte e ressurreição. Nós, os evangélicos, em todo o primeiro domingo do mês, nós celebramos a morte e a ressurreição de Jesus através deste ato da Santa Ceia. Por que era importante celebrar a Páscoa? Porque quando Israel estava escravo no Egito, uma tipologia, um símbolo do mundo, ou da escravidão que o pecado faz na vida de uma pessoa. Quando Israel estava aprisionado como escravo no Egito, eles foram libertos exatamente com um ato profético da celebração da Páscoa. E Deus disse: esta é a Páscoa, é Pessa em hebraico, e Pessa em hebraico significa passagem ou libertação, significa uma mudança de vida, uma transformação de um estado para um outro estado, de um estado espiritual para um outro estado espiritual, de uma condição espiritual para uma outra condição espiritual. E na Páscoa, Deus disse: comam um cordeiro, imolem ou matem e preparem um cordeiro. Alguém poderia perguntar: mas por que um cordeiro? Porque era um ato profético a respeito do Cordeiro de Deus que teria que entrar no mundo e tirar o pecado do mundo. Então eles celebraram naquela noite a Páscoa. Eles celebraram a ceia, e a Bíblia diz que era para reunir a família e comerem. E se a família fosse pequena demais para um carneiro, para um cordeiro inteiro, então chamaria outra família, convidaria outra família para que não sobrasse nada daquele cordeiro e comessem sem quebrar os ossos. Não podia quebrar os ossos. Era para matar, sangrar, deixar sair todo o sangue que simbolizava a nossa redenção. Depois era para assar aquele cordeiro sem que quebrasse nenhuma parte dos seus ossos. Era para comerem com reverência. E quando eles comerem, diz a palavra de Deus: eu enviarei o meu anjo para o arrancarem do estado de escravidão. E assim foi. E assim foi. E Deus disse:
por todo estatuto perpétuo, para sempre, vocês celebrarão a Páscoa. Para sempre vocês celebrarão Pêssah. Para sempre vocês profetizarão o resgate. Para sempre vocês profetizarão que o Cordeiro pode resgatá-lo da condição da escravidão. E isso era, amado, estatuto, e ainda é estatuto perpétuo para Israel. Até hoje em Israel se celebra a Páscoa. Até hoje em Israel se celebra Pêssah nos mesmos moldes da primeira Páscoa. Mas Jesus iniciou uma nova etapa. Porque Jesus veio para dividir a história. Tanto que o calendário é antes de Cristo e depois de Cristo. Então Jesus veio para mudar a história. Durante 3 anos, Jesus pregou, fez discípulos, mas quando chegou a hora da sua crucificação, e ele desde criança sabia que era para isso que ele havia nascido, desde criança seus pais também sabiam que aquele menino tinha um destino profético, que era uma morte de cruz. Estava se aproximando aquela hora. E quando começa a se aproximar aquela hora, então Jesus tem a particularidade, o cuidado de instituir na Páscoa um novo ato profético que divide a história, chamado Santa Ceia. Naquela Santa Ceia, Jesus, ele não pegou um cordeiro, ele pegou um pão. Já estava diferente. Jesus já estava falando diferente. O seu rosto já estava sereno e sério. Os discípulos olhavam para ele e diziam: alguma coisa está acontecendo no mundo espiritual, porque o mestre está diferente. E Jesus, com toda aquela serenidade naquela noite, assentado à mesa, Jesus pega o pão, eleva para os céus, deu graças e disse: esse é o meu corpo. Esse pão é o meu corpo que será partido por vocês. E eu quero que vocês, todas as vezes que comerdes em memória de mim, relembrem do meu sacrifício. E tendo partido o pão, deu aos seus discípulos e eles comeram. Depois de comer, Jesus pegou o cálice. E ele disse: esse cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. Amém, meu Senhor. Todas as vezes que vocês comerem esse corpo, eu quero que vocês também bebam desse cálice. O suco da uva, representando o sangue de Jesus, para a remissão dos nossos pecados. Por que é tão interessante Jesus ter feito isso? Porque antes dele partir, ele estava iniciando um novo ato profético para a igreja, um novo processo redentor para a igreja, para que a igreja se lembrasse e entendesse que o ato da sua crucificação nunca poderia ser esquecido, mas que fosse lembrado dentro da igreja. Aliás, foi a única coisa que ele falou para a igreja fazer para relembrar dele. Foi a única comemoração que Jesus mandou fazer na igreja. Jesus diz: todas as vezes que vos reunirdes em memória de mim, comei desse pão e bebei desse cálice. Tendo feito isso, eles cantaram um louvor e saíram para o Monte das Oliveiras, como era costume de Jesus. Chegando ali, Jesus foi moído. Chegando ali, Satanás tentou desviar Jesus do projeto, do propósito, porque Satanás entendeu na Santa Ceia o que Jesus estava ali dizendo para os discípulos, e Satanás entendeu e disse: se ele morrer na cruz, todo mundo estará reconciliado com Deus, e o projeto original recomeça. Aleluia, Senhor. Então Satanás ali no Getsemane tentou de todas as formas desanimar Jesus. E posso te dizer, foi por pouco, por bem pouco. Pastor, o que você está dizendo? Ué, quando Jesus estava no Getsemane, a Bíblia diz que ele começa a suar gotas de sangue, tamanha era a sua aflição. Os médicos dizem, amado, que alguém
chegar ao ponto de suar gotas de sangue, e esse fenômeno é possível acontecer em qualquer pessoa. É um nível de estresse tão grande que, se o sangue não extravasar pelos poros, a pessoa morre de infarto. Mas Jesus não podia morrer do infarto ali, ele tinha que morrer na cruz. Então os seus poros se abriram e o seu sangue começou a correr pela testa, diz a Bíblia. Ali já começava o seu martírio. E ali já começava o seu derramamento de sangue. Ali Jesus estava espargindo o sangue, preparando-se para a crucificação. E de repente Jesus olha para os céus e ele diz: Pai, ô Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Se possível, me livra dessa hora, porque a Bíblia diz que ele estava com agonia de morte. A Bíblia diz: tendo ele agonia de morte, ele orou ao Pai dizendo: Pai, se for possível, se houver outro jeito, se houver outra maneira de reconciliar o homem, me livra da cruz. Contudo, se não houver outro jeito, eu vou. Aleluia, Senhor. Porque Deus, Pai, eu quero completar o projeto. Aleluia, Senhor. Então a Bíblia diz: porque Ele te amou. Porque Ele te amou de tal maneira que Ele entregou o seu único filho para morrer por você. Isso que é amor. Isso, amado, que é preciosidade. Então Jesus aceita a crucificação. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Então, eu aceito. Jesus aceitou o desafio, amado, de morrer por mim, por você. Agora preste atenção. Se alguma coisa acontecesse, se alguma coisa desse errado daqui para frente, Jesus perderia o trono. Ele arriscou tudo por você. Daqui para frente agora, desse passo, passou do Getsemane, aceitando a vontade do Pai, qualquer coisa que saísse errado, Ele não voltaria para o céu, nem eu, nem você. O que Jesus fez por mim e por você foi muito arriscado. Ele poderia não mais voltar para o Pai. Mas Ele disse: eu suporto por Ele. Eu suporto por amor a Ele, eu suporto por amor a ela. Eu vou até o fim. Jesus estava orando, e quando, no meio daquela oração, suando gotas de sangue, uma tribulação absurda, os discípulos sentiram um peso tão terrível que não conseguiam parar de pé. Os discípulos, amados, deram uma sonolência neles. Eu não sei se você sabia, mas é próprio de quando as trevas se aproximam, o povo ficar com sono. Então você começar a abrir a boca dentro da igreja, começa a orar e repreender. É sério, não estou brincando não. Com certeza, Senhor. É sério. Sonolência é opressão. Sonolência é sinal de opressão. A Bíblia diz que eles estavam tão atormentados que eles não conseguiam parar de pé. Aquele peso espiritual. Aquele peso espiritual. A Bíblia diz assim: eles não podiam parar de pé de tristeza, de angústia. Eles sentiam o cheiro da morte. Ele sentiu o amado daqueles demônios. Naquele momento havia nuvens de demônios sobrevoando o Getsemane. Havia ali, amado, o mundo espiritual estava em rebuliço. O mundo espiritual, amado, conspirava para que alguma coisa saísse errado, para que toda a humanidade ficasse condenada para sempre. Mas Jesus suporta. Ele suporta aquela dor. E ali naquele momento, todo o pecado da humanidade começa a vir no seu corpo. E começam a vir todos os martírios, todos os pecados, todas as infamidades da terra começam a vir no seu corpo, ao ponto do seu corpo quase que explodir. Mas ele absorve como uma esponja, porque foi para isso que ele veio, para vencer o pecado. Sim, meu Cristo maravilhoso. É importante você entender, amado, a santidade de Cristo. Jesus nunca pecou. Amém, meu lindo, amém, Senhor.
Mas a santidade de Cristo e o que fez ele suportar o pecado da raça humana não era apenas a ausência de pecado, era uma perfeita conformidade à vontade do Pai. Amém, meu Deus, sim, Senhor. Você quer ficar firme? Segue essa regra. Amém. Aleluia, Senhor. Ah, caiu. Sabe por que caiu? Porque não estava vivendo segundo a perfeita conformidade da vontade do Pai. Porque a vontade perfeita de Deus não acrescenta dores. Então não é apenas a ausência de pecado. Está vivendo em conformidade com a vontade perfeita do Pai. Amém, Senhor. É possível alguém agir certo, mas com a motivação errada. É possível alguém até se tornar religioso, mas a motivação do seu coração não está correta. Então não é apenas a ausência de pecado, é viver uma vida em conformidade, seja feita a tua vontade. Aleluia, Senhor. Jesus, como uma esponja humana agora, está recebendo todo o meu pecado, toda a minha mentira, todo o meu derramamento de sangue. Está recebendo agora, amado, todo o adultério. Jesus agora está recebendo, amado, tudo aquilo que é contrário à raça humana, a cobiça. Jesus agora está recebendo no seu corpo, amado, tudo aquilo que o ser humano, a desobediência de toda a raça humana, e nuvens de demônios se concentram sobre aquele Getsemane, aquele jardim agora se torna sombrio, um lugar tão sombrio que os discípulos preferem dormir do que ficarem acordados para não assistirem aquela cena terrível. A opressão naquele lugar, amado, é como se a atmosfera tivesse sido retirada dali. É como que, amado, o peso da gravidade agora estivesse toda sobre ele. E Jesus diz: Pai, faça-se em mim a tua vontade. Aleluia, Senhor. Aleluia, meu glorioso Senhor. E quando ele recebe, ali o seu corpo está preparado para a crucificação. Ali aquele corpo agora, amado, já está num estado de dilaceração. Jesus estava sendo dilacerado já ali no jardim do Getsemane. E Jesus se levanta e diz: levantai-vos, porque o traidor se aproxima. Judas chega, dá um beijo em Jesus, com toda a traição, com toda... Amados, Jesus participou por completo de 3 anos de seminário com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e foi incapaz de se converter. Mas Jesus nunca fez diferença entre os 11 e o 12º. Nunca. Tanto que na mesa da Santa Ceia, que Jesus disse assim: olha, um de vocês vai me trair. Os discípulos olharam um para o outro e ficaram confusos. Falaram assim: mas tem traidor aqui? Não é possível, ele trata todo mundo igual, ele ama todo mundo do mesmo jeito. Ao ponto de Pedro ficar confuso e dizer: Deus, Jesus, revela logo, por acaso sou eu? Porque o Pedro era assim, né? Por acaso sou eu? Fala logo. Jesus diz: não, Pedro, não é você não. Ele diz: ufa, ainda bem. Judas metendo a mão no pão. Quando pôs a mão no pão, Jesus disse: o que mete a mão no prato comigo é ele. Eu penso que Judas tomou um choquinho, né? Foi descoberto. Mas o tempo todo Jesus já sabia. Mas amou do mesmo jeito, oferecendo a mesma condição de redenção. Aleluia. Judas saiu para se enforcar quando Jesus foi preso, porque não entendeu que a graça poderia alcançá-lo. Porque mesmo tendo traído Jesus, a graça o alcançaria. Sim, meu Senhor. Se ele se arrependesse. E se ele se rendesse diante do Senhor. Ah, mas ele se arrependeu, mas agiu pela justiça própria. E a Bíblia diz que a justiça própria, a justiça do homem, não dá lugar à justiça de Deus. Ele nunca deveria ter feito aquilo. Ele deveria ter se prostrado, rendido, adorado e se consertado. Jesus está sendo preso, levado ao sinédrio. E quando ele
entra naquele sinédrio, no lugar onde os grandes teólogos estavam, os sacerdotes da lei judaica estavam, o sumo sacerdote Caifás, começam a interrogar Jesus, porque eles não entendiam que o objetivo pessoal na vida de Jesus era só fazer a vontade do Pai. O objetivo de Jesus não era criar uma nova religião. Engana-se quem pensa que Jesus veio criar uma nova religião. Jesus não veio criar uma nova religião. Jesus veio fazer discípulos que agradem e que façam a vontade do Pai. Sim, Senhor. Senhor Cristo maravilhoso. Quando Jesus foi preso, amado, e foi interrogado, eles perguntavam, e eles acusavam, e eles diziam: você está dizendo que é Deus? Você é o rei? Que espécie de homem é você? E Jesus ficava calado. A Bíblia diz: como um cordeiro mudo, ele não abriu a sua boca. Sabe por que Jesus não falou? Porque qualquer palavra que Jesus falasse fora de hora poderia suspender a crucificação. E nós estaríamos perdidos do mesmo jeito. Então Jesus fica calado. Guarda silêncio. E eles o acusavam. E eles diziam um monte de coisa. E eles diziam: você disse que vai destruir o templo, reconstruí-lo em 3 dias. E aí os Caifás viram para eles assim: eu exijo. Como se pudesse exigir alguma coisa, né? Capítulo 26, no verso 63. O Caifás diz assim: eu exijo pelo Deus vivo que nos diga se tu és o Cristo, Filho de Deus. Eu exijo que você me diga. Pelo Deus vivo. Como falou em nome do Deus vivo, aí Jesus abriu a boca e disse: tu disseste. Eu, porém, vos digo que em breve vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, vindo sobre as nuvens do céu. Aí eles rasgou a roupa. Aí foi demais para o Caifás. Caifás rasgou a roupa e: não, blasfêmia, ninguém pode dizer isso se não for o Cristo. Jesus se calou de novo. E disseram: leva ele para Pilatos. Chegando em Pilatos, amados, foi outra prova. O Pilatos começa a conversar com Jesus e dizer: vocês não estão vendo que eles estão te acusando? Eu não acho em você culpa nenhuma. Fala alguma coisa. Se você disser alguma coisa, eu posso te livrar. Me diga alguma coisa em teu favor. Só diga, por favor, assim: eu não sou quem eles dizem que eu sou. Só me diga isso e eu te solto. Jesus calado. Aleluia, Senhor. Me fala alguma coisa e eu te livro. E Jesus estava ali em silêncio, eu penso que em espírito, orando e dizendo: faça em mim a tua vontade. Faça em mim a tua vontade. Faça em mim a tua vontade. Pilatos se irritou, amado, e deu um tapa na cara de Jesus. E disse: fala quem você é, pelo amor de Deus. Me diga quem você é, da onde tu és, porque humano você não é. Eu sinto no meu espírito que você não é humano. Quem é você? Imagina isso. E Jesus ficou calado. E Pilatos disse: meu Deus, fala, por favor. Aí ele vira para Jesus e fala assim: tu és rei? Jesus diz: tu disseste. Ele: então me diga de que reino você é para eu te salvar. Jesus disse: o meu reino não é desse mundo. Aleluia, Senhor. Aleluia, maravilhoso Senhor. Pilatos estremeceu e disse: como assim? Jesus disse: se o meu reino fosse desse mundo, e se eu tivesse algum interesse em assentar na cadeira de qualquer rei, nenhum deles seria páreo para mim, porque eu daria ordem para os meus, e eles tomariam tudo, mas eu não vim por causa do reino desse mundo.
Pilatos botou a mão na cabeça, foi lá dentro, conversou com os sacerdotes e disse: olha, deixa eu dizer um negócio para vocês, vocês não estão entendendo. Esse camarada não é humano. Vocês não estão entendendo, ele não é daqui. Ele é um ser divino que eu não consigo descobrir quem ele é. Porque não conhecia as Escrituras. Pilatos não conhecia as Escrituras. Vamos soltá-los. Olha, eu tenho uma ideia. Aí foi no pátio. Chegou no pátio, assim acima, estava a multidão toda lá embaixo. E Pilatos disse assim: olha, deixa eu dizer um negócio para vocês. Jesus, o Cristo que está aqui, eu não acho culpa nenhuma nele. Pela ocasião da Páscoa, para celebrar a Páscoa, nós soltamos alguém que está sendo acusado de morte. E eu tenho um aqui prontinho para ser morto, chamado Barrabás. Criminoso, comprovadamente ladrão, assassino, o cara não presta. Fazendo todo o comercial, né? Fazendo toda a propaganda contrária para Barrabás. E aqui do meu lado está o Cristo, que eu não acho acusação nenhuma. A quem queres que eu soltem, Cristo ou Barrabás? A multidão gritou: Barrabás, Barrabás, Barrabás. Eu disse: não é possível. E voltou lá dentro novamente e disse: Cristo, fala alguma coisa. Me fala alguma coisa, por favor, quem tu és. Eu quero conhecer quem tu és. Eu não vou deixar você morrer crucificado. E Jesus ficou calado. Quando ele estava falando assim com Jesus, a mulher dele chegou, a mulher de Pilatos. A mulher de Pilatos chegou e disse assim: olha, deixa eu te dizer um negócio, Pilatos, não te mete nisso não. Eu tive um sonho essa noite, eu sofri muito por causa desse sonho. Esse homem tem que passar porque ele tem que passar, não te mete. Pilatos então lavou a sua mão. E aí começou a crucificação. Começou a crucificação de Jesus. E ali começou, amado, a nossa redenção. E ali, amado, se inicia, filho, o meu resgate, o teu resgate agora, filho. Jesus está prestes a ser morto. O Filho de Deus, mas como pode? E então eles começam a dizer esse texto que eu disse, que eu li com você, que quando saíram para crucificá-lo, chegando ao lugar chamado Caveira, o Gólgota, tentaram entorpecer Jesus, tentaram drogar Jesus, para ele não sentir dor. Ele diz: não, eu preciso sentir a dor. Eu preciso sentir a dor. Eu não quero estar anestesiado. Eu preciso resgatá-los, sentindo esse resgate. Eu preciso sentir na minha carne toda a dor que o pecado tem causado a eles. Eu preciso livrá-los da dor. E para eu livrá-los da dor, eu tenho que sentir esta dor. Para eu livrá-los desse pecado, eu preciso sentir o peso do pecado. Para eu livrá-los da morte, eu preciso passar pela morte. O momento era crucial e decisivo, filho. Então Jesus, amado, agora é crucificado. E ali agora está Deus naquela cruz. 100% homem e 100% Deus. Aleluia, meu lindo Senhor. Dividindo ali a história. Eu fico imaginando, porque eles, quando começaram a ver o que estava ali acontecendo, eles começaram a perceber que uma atmosfera, amado, aconteceu. Na hora em que colocaram Jesus na cruz, na hora que pregaram os pregos nas mãos, os pregos nos pés, eles disseram: está fixo. Ele agora está fixo. A Bíblia diz que escureceu. O mundo escureceu. Houve um eclipse no sol. E aí eles ficaram assombrados.
E aí eles começaram a perceber que alguma coisa muito séria estava acontecendo. Não era um dia comum, não era uma crucificação comum. Alguma coisa muito séria estava acontecendo aqui agora. Se coloque no lugar deles. De repente, amado, eles estão 100% certos de que eles estão fazendo um favor para a religião judaica. Eles estão 100% certos que eles estão eliminando alguém que é um perturbador da religião. E agora toda a certeza que eles tinham começa a ser colocada em xeque. E agora toda a certeza que eles tinham que estavam fazendo algo para eles mesmos como zelo da lei estava sendo colocada em xeque. Por quê? A terra escureceu. Tudo ficou negro, entenebreceu. Jesus está pendurado naquela cruz. A Bíblia diz, amado, em alguns evangelhos, que o povo saiu correndo do Monte Caveira quando começou a escurecer. Eles disseram: tem alguma coisa errada, alguma coisa não está certa aqui. Imagina você, irmãos, você está 100% certo do que o que você está fazendo é certo. E ao meio-dia, o sol brilhando, de repente começa a ficar escuro porque aquele homem foi colocado na cruz. O povo começou a sair com medo. E começaram a sair de perto. Apenas algumas mulheres e alguns dos discípulos ficaram ali. Porque até alguns dos discípulos também correram. E Jesus fica agonizando naquela cruz. A crucificação, querido, é uma morte horrível. É uma das mortes mais cruéis, uma das modalidades mais cruéis de se assassinar alguém. Porque se pendura a pessoa na cruz, e aquela pessoa, amado, vai ficando numa posição incômoda, os pés não se firmam mais e a pessoa arreia, e a cabeça pende. Quando a cabeça pende, os pulmões começam a se encher de água e a pessoa começa a morrer afogado por asfixia própria. É uma das mortes mais agonizantes que existem. Sem falar que já tinham esbofeteado ele, chicoteado, tinham colocado uma coroa de espinhos na sua cabeça. Jesus estava ali dilacerado, irmãos. Contam os estudiosos que a cabeça de Jesus ficou na dimensão de um botijão de gás, de tão inchado que ficou, de tanto que eles espancaram, de tanto hematoma, de tanto eles espancarem o meu Jesus e o teu Jesus. Jesus, amado, era nazireu, tinha o cabelo comprido e tinha a barba grande também, porque ele era nazireu. A Bíblia diz: arrancaram a barba dele, amado, puxando na unha, dilacerando o rosto dele. Os irmãos sabem, se pegar na tua costeleta aqui, você até fala fino. Os irmãos sabem o quanto que é difícil. Eles seguravam na barba de Jesus, amado, e socavam a testa dele, para sair com um tufo da barba na mão. E ele não abriu a sua boca, porque ele dizia: se eu sair daqui, o Maurício, lá em 2016, está perdido. Verdade, meu Senhor do Senhor. Ele pensou em mim, ele pensou em você. Ele diz: eu não vou abrir a minha boca. E ele suportou tudo calado, irmãos. Ele poderia simplesmente dar ordem. Ele disse isso para Pedro. Pedro arrancou da espada quando foram prender ele, arrancou a orelha do soldado e disse: aqui não, ninguém toca nele. Jesus disse: que é isso, Pedro? Guarda a espada. Foi lá e colou a orelha do soldado e disse assim: deixa eu te dizer uma coisa, Pedro. Se eu quisesse, eu poderia pedir ao Pai 12 legiões agora da elite dos céus. E eles viriam aqui e acabariam com tudo. Irmãos, um anjo de Deus, uma vez, passou no arraial dos assírios e matou 35 mil homens em menos de um segundo. Dá para você? E eles já poderiam pedir 12 legiões, não ia sobrar um vivo. Mas eu preciso passar por isso. E a Bíblia diz: ele não abriu a sua boca.
E eles diziam: profetiza, profetiza quem foi que te bateu, ó Jesus. Tu não és Deus? Tu não és o resgatador? Sabe por que eles diziam isso? Porque Jesus já não conseguia enxergar mais nada. O olho dele já estava tão inchado que ele já não abria mais os olhos. Consegue enxergar mais nada não, Jesus? Profetiza quem foi que te bateu. Eu não sei se você já viu lutadores de boxe. Eu não gosto de assistir aquele negócio. Mas quando o cara toma uma pancada no olho, o olho incha, o cara já não vê mais nada, não é assim? Quem assiste esses negócios aí sabe que é isso. Eu não tenho estômago para aquilo não. Esmurraram ele, dilaceraram ele. A Bíblia diz, amado, que os soldados romanos teceram um chicote, presta atenção, teceram um chicote com pontas de couro, e nas suas pontas amarraram pedaços de ossos para bater nas costas de Jesus. E conforme eles batiam, aqueles pedaços de ossos iam ficando. E quando ele arrancava com um pedaço da carne. E Jesus, sereno, não abriu a sua boca. Aleluia, meu maravilhoso Senhor. É santo, meu rei. Por quê? Porque se Jesus, amado, saísse daquela cruz, era o fim para nós. Então, quando você pensar em pecar, pensa na crucificação. Sim, meu rei. Sim. Quando você pensar em satisfazer o seu deleite pessoal, lembre-se que ele não quis fazer a vontade dele, mas a vontade do Pai por causa de você. Aleluia, Senhor. Obrigado, meu Deus. Então, quando você estiver arquitetando o pecado, lembre-se da crucificação. Eu oro ao Espírito de Deus, amado, que quando você, mas no nome de Jesus, eu vou orar para você, que no nome de Jesus, todas as vezes que você pensar em pecar, a crucificação venha na sua mente. Aleluia, Senhor. Sim, meu Deus. Sim, meu Senhor. Porque o pecado, amado, é a realização de desejos e vontades. Com certeza, Senhor. Da minha vontade, do meu desejo, que desagrada a Deus. Agora, se você quer viver uma vida, filho, porque viver em santidade, não, como eu disse a você no início, não é apenas ausência de pecado. Está envolvido com uma perfeita vontade de Deus. Amém, meu Senhor. Você entende isso, amém? Quando você pensar, amado, em fazer alguma coisa para o seu bel prazer, quando você pensar em escolher entre vir à igreja ou ir fazer um churrasco no lago, lembre-se da crucificação. Aleluia, Senhor. Ele não quis fazer a vontade dele. Quando você na sua casa se sentir cansado e não quiser vir à casa de Deus, lembre-se da crucificação, das suas costas dilaceradas, da sua cara inchada, do seu rosto que teve a sua barba arrancada com a mão, da sua cabeça com espinhos de 15 centímetros cravados no seu crânio. Lembre-se disso. Não estava nada confortável ali naquela cruz, viu, querido? Não tinha ar-condicionado, não tinha cadeira almofadada, não tinha telão de 70 polegadas na parede, não tinha comidinha gostosa na geladeira enquanto o culto está rolando, não tinha churrasco, não tinha passeio de barco, tinha uma cruz, face a face à morte. Verdade, meu precioso. Então, quando você pensar em servir a Deus, pensa de verdade. Aleluia, Senhor. Então, quando você pensar em agradar a Deus, pensa na cruz. Aleluia. Antes de você entrar num motel com alguém para adulterar, pensa na cruz. Antes de você roubar, tocar naquilo que é sagrado, pensa na cruz. Aleluia, Senhor. Antes de você mentir, pensa na cruz. Aleluia. Amém, meu Senhor. Pensa na cruz. Porque foi por mim e por você, filho. Aleluia, meu lindo. Nós temos que viver, amado, uma vida casta de tal maneira como se estivéssemos de fato crucificados com Cristo. Amém, Senhor. De fato crucificados com Cristo. Diga para o teu irmão, nós temos que viver uma vida de tal maneira que estejamos crucificados com Cristo. Aleluia, meu Salvador maravilhoso. A cruz, amada, é o ponto de mudança na história da humanidade. Ele
Eles olhavam para Jesus e diziam: se tu és o Cristo, tu não nos dissesse que tu era o Filho de Deus, então desce dessa cruz e prova que você é quem você diz. Jesus, olhando assim, maneou a cabeça, a Bíblia diz, e disse: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Aleluia, meu Senhor. Isso que é amor. Aleluia, meu maravilhoso Senhor. Amado, buscar essa serenidade num momento desse. Buscar, amado, essa serenidade num momento de dor, de zombaria. Irmão, eu vou falar a verdade para você, eu não suportaria metade dessas afrontas. Se eu tivesse o poderio na mão, mas é fogo que desce, meu querido. Primeiro sinal que o cara me desse um tapa e arrancasse a minha barba na mão e dizia: não, chega, peraí, vou te mostrar um negocinho. A cabeça dele ia voar lá na parede. Eu vou só te mostrar um negocinho do que eu sou capaz, ó. Treino. Mas não, ele ficou quieto. Aleluia, meu glorioso. Aleluia, Senhor. Disso depende outros. Amém, meu Senhor. É necessário que alguém morra para que outros vivam. Amém, meu Salvador. Diga para o teu irmão: é necessário que alguém morra para que outros vivam. Era isso que Jesus tinha em mente. E agora, naquela cruz, a hora da morte chegou. O momento do sacrifício é agora. Este momento foi ensaiado, encenado milhares de vezes em altares simbólicos, com cordeiros simbólicos, mas agora não. Agora é para valer. Agora é de verdade. O altar é a cruz e o verdadeiro Cordeiro, o real Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, será imolado. Começa lá em Pêssar. Começa lá na Páscoa, a primeira Páscoa, saída do Egito, o Êxodo. No Êxodo. Agora, amado, ela se concretiza na cruz. Amém. Aleluia, meu Durante muitos anos, milhares de anos, os sacerdotes mataram o cordeiro sobre o altar e espargiram o sangue num ato profético, mas agora aqui não. Aqui já não é um ato profético. Aqui agora é real. Aqui agora é para valer. Aqui agora é o Cordeiro, o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, está sendo imolado numa cruz. E a cruz não negocia, ela mata mesmo. Diga ao irmão que está do seu lado: a cruz não negocia, ela mata. Aqui estava sendo, amado, colocado o ponto final da encarnação de Emanuel. Aleluia, meu Cristo lindo. O ponto final da encarnação de Cristo. Os céus silenciaram nesse momento. Houve um silêncio total nos céus. Nem o Pai falou coisa alguma. Não há anjos cantando. Não há reverência. Só uma escuridão, o mundo está escuro. E ele preso naquela cruz. Ele tenta ouvir alguma coisa no céu, um som que conforte aquele momento. Não ouve nada. Ele busca. No universo se enxerga algum anjo voando. Está todo mundo parado e em silêncio. Chegou o ponto culminante da sua encarnação. E Jesus sente solidão. Pela primeira vez Jesus se sente só. Pela primeira vez naquela cruz, amado, ele sente a solidão. Irmão, a solidão é um negócio horrível. A solidão não é para a gente, não. Jesus se sente só na cruz. E ele dá um grito: Pai! Ecoa no universo aquele silêncio, amado. Em outro momento, se ele dissesse isso: Pai! Um exército de anjos já o cercava e dizia: o que está precisando? Fala aí que a gente faz.
os anjos não se moveram do seu lugar. Então ele diz: Deus meu! Deus meu! Por que me desamparaste, Pai? Porque aquele momento ele tinha que passar sozinho. É o tal do vale da sombra da morte de quem Davi falou. Davi foi um dos caras que mais agradou o coração de Deus, porque ele era um dos homens incomuns que conseguia sentir o coração de Deus. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. A sua vara e o seu cajado me consola. Preparas uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. Tu unges a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Era de Jesus que ele estava falando. Aleluia, meu Salvador maravilhoso. Santo, meu Deus, Pai Santo, meu Deus. Ele também escreveu, o salmista também escreveu: Tu não deixarás para sempre a minha alma na sepultura, no Seol, mas o Senhor me chamará e ressuscitará o teu guerreiro. Em ti eu confio, por isso eu me entrego. Aleluia, Senhor. Aleluia, meu Deus. Davi era uma pessoa, amado, conectado com tudo que estava acontecendo nos céus. Até com a crucificação, Davi já estava conectado com ela. Dá licença. E de repente, Jesus se vendo solitário, então ele dá um grito, o último dele como homem: Pai, está consumado. Aleluia, meu Deus. Aleluia, Pai, Senhor. está consumado. Tetelestai, está consumado. Foi esse o grito que ele deu. Em tuas mãos entrego o meu espírito. E quando ele disse assim, amado, aquilo ecoou. Foi lá dentro do templo, no Santo dos Santos. A Shekinah se manifestou naquele momento. E aquela cortina, amado, de linho trançado de 15 centímetros que segurava a Shekinah, agora não conseguiu mais segurá-la. Ela se rompeu de cima a baixo. E o véu do templo se rasgou e nós fomos libertos da religiosidade. E a glória de Deus foi liberada sobre a terra. E encheu os homens. E nos alcançou. Eles pensaram que tinha terminado. Eles pensaram que tinha acabado. As mulheres chorando, amado, voltaram para casa. Um terremoto aconteceu. Os sacerdotes estavam apavorados. Um corria para um lado, outro corria para o outro. E disseram: verdadeiramente era o Filho de Deus. E agora? Nós botamos tudo a perder. Mal sabiam eles, na verdade, que eles era colaborado para o plano dar certo. Não queira mal aos judeus não, viu, querido? Quando saiu aquele filme Paixão de Cristo que o Mel Gibson fez, os judeus se levantaram, revoltados, disseram: não culpa nós não, foram os romanos. E os cristãos diziam: não, foram vocês, não sei o que. Começou meio que uma discussão, quem foi, quem não foi. Na verdade não tem culpado, o culpado sou eu. Verdade, meu Deus, é verdade, Senhor. O culpado não foi o romano, o culpado não foi o judeu, o culpado fui eu. Foi por causa de mim que ele morreu. Por causa de você que ele morreu. Está entendendo, amém? Tanto os romanos do lado de Pilatos, quanto os judeus do lado de Caifás, não fizeram nada mais do que cumprir as escrituras. Se você ler o texto todo, Mateus vai narrando dizendo: isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo profeta. Aí Caifás disse isso e isso, para se cumprir o que foi dito nas profecias. Aí Pilatos foi e fez assim, 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 para se cumprir o que dele estava escrito. Na verdade, amado, eles foram peças chaves, peças importantes para cumprir a profecia. Eles pensaram que estava tudo acabado, tudo estava consumado. Quando Jesus, amado, deu aquele grito: está consumado, Jesus acabara de vencer o pecado. O pecado foi vencido. Dá essa boa notícia para quem estiver do seu lado. Diga: o pecado é vencido. Irmão, você só peca se quiser, porque o pecado é vencido.
Amado, quem vive em santidade, eu tenho dito isso à igreja, quem vive em santidade, não faz força para não pecar. Se quiser pecar, vai ter que fazer força, porque vai ter que quebrar um monte de princípios na sua vida. É o contrário. Está entendendo, amém? Porque o pecado já foi vencido. Mas ainda havia um inimigo para ser vencido. A morte. Parecia que tudo estava perdido, ele morreu. Parece que a morte venceu. Colocaram ele num sepulcro. Como que se um sepulcro pudesse segurá-lo. E ele fica lá, da sexta-feira até o domingo pela manhã. Mas na madrugada daquele domingo, madrugada abençoada. Eu fico imaginando, irmãos, entre sexta e domingo, tem o sábado, que é sagrado para os judeus, até hoje. O culto deles não é no domingo, o culto deles até hoje é no sábado. Eu fico querendo imaginar como é que foi o culto no sábado. Como será que foi o culto no sábado? Cortina rasgada, a arca à vista, a arca da aliança à vista. Ninguém ousava entrar lá no Santos. Eu não, hoje não. Mas vai lá, sacerdote, porque o sacerdote, vai lá, Caifás. Vou nada. Depois do que, não vou. Eu fico imaginando como que foi aquele culto. Eu fico imaginando, eu acho que ninguém nem pregou naquele culto daquele sábado. Quem iria ousar pregar e dizer para o povo, olha o que aconteceu aqui, ó, rasgou de cima a baixo. Todo mundo dentro do templo agora conseguia ver a arca da aliança que antes era proibido, ninguém via. Aquele culto foi esquisito. Não foi não? Foi um culto muito esquisito. Eu creio que espalhou a notícia. Dá para ver a arca lá do pátio. Eu penso que o átrio ficou lotado. Naquele dia não teve sacrifício. Que costumeiramente tinha o sacrifício. Porque agora o sacerdote entendia, o sacrifício foi ontem. Ninguém ousou acender o altar para botar um carneiro lá em cima. Aquele culto, irmãos, eu vou ver na glória. Eu vou pedir para Deus mostrar a reprise. Quando chegar na glória, Deus, eu quero ver o sábado de aleluia, como é que foi. Você entende isso, amém? Amém, meu Salvador maravilhoso. Porque agora estavam todos atônitos e dizendo, estamos livres. O véu rasgou. Nós podemos ter um novo e vivo caminho, acesso direto. Acesso direto. Diga para o teu irmão, acesso direto para o Pai. Meu Deus, acesso direto para o Pai. Eu posso ver a arca da aliança, a Shekinah no meio dela. Aleluia, Senhor. Caminho novo. Diga comigo, caminho novo. Eu estou vivendo em caminho novo. Aleluia, meu Salvador maravilhoso. A Bíblia diz que os discípulos, amados, nem foram para o templo sábado. Estavam tão tristes que eles nem foram para o templo sábado. Eles se reuniram lá onde eles celebraram a Santa Ceia. Sabe, na quinta-feira, onde eles comeram a Páscoa, eles voltaram para lá. Ficaram lá perdidos. O que a gente vai fazer? Não sei. Aí a Bíblia diz que no domingo pela madrugada, duas mulheres surpreenderam. Elas foram no sepulcro. Pela madrugada, amada, elas foram no sepulcro. Elas correram lá no sepulcro e quando chegaram lá, elas não encontraram Jesus. E aí elas viram dois anjos, um à direita e outro à esquerda. Elas estavam tão assustadas que elas nem reconheceram que era anjo. Elas disseram, por favor, me digam onde colocaram ele, porque ele foi sepultado aqui, a pedra estava removida. Aleluia! Dá um glória a Deus. Aleluia. Diga para o teu irmão, a pedra estava removida. A pedra estava removida. Aleluia. A Bíblia diz no primeiro dia depois do sábado, ao nascer do dia, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. A Bíblia diz que quando elas chegaram lá,
Elas olharam dentro do sepulcro e disseram, o anjo estava assim, ó. Gente, às vezes Deus é hilário, né? O anjo estava assim, a Sua Maria entraram dentro do sepulcro, olharam, e o anjo estava assim. Aí elas saíram e disseram, me diga aonde vocês colocaram o meu Senhor. Porque você procura no meio dos mortos aquele que vive. Eu disse, o quê? Ele não está mais aí não, ele ressuscitou. Está mais aí não, ele ressuscitou. Você entende isso, amém? Ele ressuscitou. Se coloque de pé, eu quero orar com você. Aleluia, meu maravilhoso Senhor. Pai Santo, meu Deus, Pai Santo.